Bom, a minha experiência naquele dia foi assim, era uma sexta-feira, abastecendo o carro com a família para ir para o interior de São Paulo, fim de semana, e aí ouço na Band News FM a notícia de que caiu um avião na região de Campinas. Era exatamente para onde a gente estava indo. Não para Campinas, mas para aquela Vinhedo, né? região, né? Foi em Vinhedo. Mas na época, naquele momento ainda estavam falando região de Campinas, etc, etc. Aí a minha única dúvida era se eu mantinha a viagem e ia direto para o local da queda, ou se eu voltava para a redação. Eu optei pela segunda alternativa. A família me deixou em casa, de casa vim para cá, e aí o resto é história. Faz um ano que aconteceu o acidente com o avião da Voipés em Vinhedo, 62 pessoas mortas, e um ano se passou e ainda não temos uma conclusão definitiva com relação às causas da queda. E está conosco o Fernando de Bortoli, que é piloto há mais de 20 anos, aviador, dono do canal Aero, por trás da aviação. Sempre uma ótima conversa, infelizmente nas piores ocasiões. O Fernando, eu me lembro que a gente conversou aqui horas depois ou dias depois do acidente, e nós da imprensa, aí eu vou falar de uma maneira coletiva, geralmente somos muito apressados, né, em querermos respostas rápidas para o que aconteceu, e você adotava ali uma fala de cautela. Calma, a gente ainda não sabe, a gente tem que esperar, a investigação, etc, etc. O resto é especulação. Bom, um ano se passou, a gente ainda sabe muito pouco. Esse é o ritmo mesmo das investigações? Depois de um ano a gente não tem uma resposta. É normal dentro da lógica de uma investigação de um grande acidente aéreo? Um bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Bom Roberta. dia. Bom dia a todos que assistem e nos ouvem. Sim, eu lembro na ocasião, né? É normal por um assunto tão trágico, né? Um assunto que envolve tantas vidas, as pessoas terem essa pressa de buscar respostas, né? Mas um acidente aéreo, ele é muito complexo, né? Então, por isso que eu sempre adoto essa postura de não especular, né? Porque isso pode trazer algumas informações que não são verdades e que pode se transformar numa verdade pelo excesso de exposição de uma determinada informação. Isso pode prejudicar muita coisa que talvez a investigação poderia apontar, né, que poderia ter sido alguma coisa diferente. Mas respondendo a sua pergunta, é normal, sim, demorar, porque, como eu disse, um acidente aéreo é algo muito complexo, então são várias peças do quebra-cabeça. 30 dias depois que o acidente acontece, até 30 dias depois, é emitido um relatório preliminar. Nesse relatório preliminar, o que eles colocam lá, basicamente, é como que a investigação está sendo conduzida, qual que é o caminho de investigação que eles vão seguir, né? E todos os fatos envolvidos no voo. Então, qual que é o modelo da aeronave, de onde ela saiu, para onde ela foi, onde ela sobrevoou, qual foi o local do acidente, quantas pessoas, né, o nome das pessoas, dos tripulantes, um pouco do histórico também do que acontece ali. E quando se tem os dados dos gravadores, né, de voz e de dados, que são chamados aí popularmente de caixa preta, eles pegam esses dados e colocam também algumas informações. Evidentemente, no gravador de voz, eles não expõem as gravações, né, nesse momento, e até por uma questão de respeito a quem estava no voo, né, e também uma questão protocolar ali da investigação, mas pelo menos a gente consegue ter uma linha de condução, a gente consegue saber, ok, tá indo por aqui, mas ainda tem muitas coisas para serem investigadas, porque uma investigação de acidente aeronáutico, ela não acontece só sobre ali o local do acidente, mas tem muita coisa para trás que os investigadores começam a trabalhar para encontrar essas informações. E um relatório final, ele vai sair aí entre 1 ano, 2 anos, às vezes pode ser até mais, se determinadas peças não forem encontradas, né? Mas fica mais ou menos nessa faixa, e muitas vezes o relatório final ele pode até sair como inconclusivo em algumas partes, como aconteceu, por exemplo, no acidente da Marília Mendonça, né? Que o avião, no caso, não tinha gravador de voz, não tinha gravador de dados, então alguns determinados detalhes saíram como inconclusivos. Então, não significa que vai sair assim 100%, eu não sei, né? Mas cada acidente é um acidente. Eu acredito que esse tenha peças suficiente para sair com uma conclusão final, mas realmente demora aí um tempo. A gente ainda está dentro do prazo esperado de uma investigação de acidente aeronáutico.
Agora, Fernando, só para clarear para o nosso ouvinte, o que sabemos até agora? Muito se falou sobre a questão do acúmulo de gelo. De acordo com o CENIPA, a aeronave teria realizado uma curva direita momentos antes de perder o controle, né? Perdido sustentação de voo. O que a gente tem até agora? O relatório preliminar, ele mostra toda a trajetória do voo, mostra dados importantes da caixa preta transcritos, né, não o áudio de fato, mas a gente consegue entender que o que está no relatório, tá? O avião decolou lá do aeroporto de origem, ele já começou a ter uma discussão entre os pilotos, uma discussão breve de um potencial mau funcionamento num botão ali para acionar o sistema de degelo. O avião continua sem muitas informações relevantes para o acidente durante todo o voo, até começar a chegar numa condição de muito gelo, né, perto ali já de São Paulo, e começa a ter um acúmulo excessivo de gelo. Um dos tripulantes até comenta durante o voo que tem muito gelo. Durante o voo tem essa questão de liga e desliga do sistema de degelo do avião, então isso está sendo investigado, se isso daí foi realmente um mau funcionamento, ou se... acho que eu travei, hein? Não, tá perfeito. Aqui para nós não. Tá fluindo direitinho. Vocês estão me ouvindo? Eu não Sim. estou ouvindo vocês. Sim. Não, a gente está ouvindo bem. Sim, perfeito. Você não nos ouve? Perfeito. A gente tá te ouvindo. Eu acho que travou a imagem do Fernando. Putz, e bem na hora que ele estava explicando exatamente a questão do acúmulo do gelo, do botão que não teria funcionado, o que tem nas investigações até agora. Mas a gente vai refazer o contato aqui com o Fernando. Para você que ligou o rádio agora, o Fernando de Bortoli, que é piloto há mais de 20 anos, aviador, dono do canal Aero por Trás da Aviação. Estamos lembrando hoje 1 ano do acidente do avião da Voipaz. Em instantes, ele está de volta para falar mais sobre o assunto. Aliás, a investigação agora está comparando 15 mil voos da companhia para tentar refazer o trajeto do avião que caiu, matando 62 pessoas. 45 segundinhos pagando comercial aqui, a gente já volta com o Fernando. Contrate o melhor seguro para seu condomínio com a Vila Velha Seguros. Segurança para o síndico e tranquilidade para os condôminos. Com mais de 50 anos de experiência, somos uma das maiores corretoras do segmento. Oferecemos soluções personalizadas para condomínios de todos os portes. Explore as opções ideais para você. Atendimento ágil, suporte especializado e confiança. Acesse vilavelha.com.br. Vila Velha Seguros, sempre ao seu lado. Refeito contato aqui com o Fernando de Bortoli. Fernando, agora sim, a gente está te ouvindo direitinho. Pode retomar, por favor? Eu te perguntava o que temos de concreto nas investigações até agora. Tá, eu não sei aonde que travou, então vou começar da decolagem, né? O avião decolou lá do aeroporto de Cascavel. Logo depois da decolagem, poucos minutos depois, teve um comentário entre os tripulantes falando que teriam um mau funcionamento no botão de acionamento do sistema antigelo, ou melhor, de degelo. E esse sistema, aparentemente, pelo que está no relatório, ele foi ligando e desligando e alguns alarmes foram soando ao longo do voo, né? Então isso está sendo investigado, se eles desligaram intencionalmente, se foi um problema, por isso que demora, né? Tem que saber qual foi a ação ali nesse quesito. E mais perto do local do acidente, um pouco mais próximo do momento do acidente, eles comentam que tem muito gelo e eles entram numa condição de gelo severa, né? Que já estava previsto ali pela meteorologia, né? Na aviação a gente tem informações meteorológicas atualizadas o tempo todo, e de fato o que tem no relatório é que começou um acúmulo de gelo muito grande nas asas, né? Com o sistema talvez não funcionando, né? Isso tem que aguardar para ver se realmente foi isso, mas é o que o relatório preliminar a princípio indica. Não conseguiu tirar esse gelo da asa, e aí o avião, como você disse, né? Ele fez uma curva à direita e ele estolou, né? Então, e aí ele entrou no chamado parafuso chato. Quando um avião desse entra num parafuso chato, infelizmente o piloto ele vira passageiro, não tem muito o que fazer. A possibilidade de um avião desse entrar num parafuso chato é muito, muito, muito pequena. Só que o que acontece, né? A gente sempre fala que num acidente aéreo são sucessões de fatores, então são fatores contribuintes para levar a um resultado de um acidente aéreo. O gelo com certeza é um fator contribuinte, isso está no relatório,
Porque quando o gelo ele acumula na asa do avião, ele muda o que a gente chama o perfil da asa, o formato da asa. Eu acho que todo mundo está familiarizado com aquele formato de gota, né, que tem a asa, que é um formato aerodinâmico, e que faz a asa gerar sustentação. A partir do momento que você coloca uma superfície sólida a mais ali, que é o gelo, uma superfície que não faz parte do projeto da asa, ela perde completamente a sua função de gerar sustentação. O ar ele vai passar por essa asa de uma forma completamente desordenada, completamente errada, e a asa não vai gerar sustentação. O que agrava a situação? Quando o avião entra no chamado stall, o que é o stall? É a perda de sustentação pelas asas. A asa para de gerar sustentação. Então, quanto mais devagar o avião vai voar, menos ar vai passar sobre as asas, né? E ele pode entrar em stall e ele vai perder a sustentação e vai cair. Se isso daí é feito numa altura considerável, o avião recupera do stall tranquilamente. Se a asa está em condições normais de voo, o avião também recupera do stall normalmente. Inclusive, o stall é uma das partes do treinamento de qualquer piloto. Todo piloto stola um avião para o treinamento, né? Agora, quando a asa ela não está na sua condição normal, quando ela está com gelo, você perde totalmente a sua função aerodinâmica e entrar num stall é extremamente perigoso. A velocidade de stall, ela diminui, ou melhor, a velocidade de stall ela aumenta quando o avião faz curva, porque quando você faz curva num avião, você está diminuindo a condição de voo em uma das asas. Você está diminuindo a sustentação de uma das asas e aumentando um pouco a da outra, por isso que o avião faz a curva, né? Então, quando você faz a curva, a velocidade de stall aumenta, logo, se o avião ele está num voo reto nivelado, sem estar na velocidade de stall, você curvou, estando na mesma velocidade, a velocidade de stall aumenta. Então, você curvou, o avião vai estolar, vai perder sustentação, e ele vai cair. E foi isso que o relatório preliminar apontou no momento que o avião entrou nesse parafuso chato, né? Então agora a investigação ela é conduzida para entender por que o avião foi levado nessa condição, qual que é a situação do sistema de degelo desse avião, por que ele não funcionou. Então são vários fatores contribuintes, porque esse avião, quando ele entra numa condição severa de gelo, está no manual do avião, está no treinamento do avião, sair dessa condição, né? E não ficar nessa condição. Ô, Fernando, duas perguntinhas aqui. A primeira, como é que funciona esse sistema de degelo? Alguma coisa esquenta para compensar o congelamento? Pode parecer uma pergunta estúpida, mas eu não, imagina, gostaria de saber mesmo. É uma pergunta muito, muito relevante, na verdade. Ela é muito importante. E a segunda... Pode responder essa. Posso responder? Por favor. Existem dois tipos de sistemas. Existe o sistema antigelo, que de fato esquenta, que é o que tem na frente da asa, que a gente chama de bordo de ataque, da asa de jatos, de aviões que voam mais alto do que o caso do ATR, né? O ATR ele não tem um sistema antigelo. O antigelo ele impede que o gelo se forme. O ATR ele tem um sistema de degelo, ou seja, ele quebra um gelo quando ele já está formado ali. Então é uma superfície de borracha com um sistema pneumático que infla essa borracha. Então, quando tem gelo grudado ali na asa, a borracha infla, quebra o gelo e a velocidade do avião faz com que esse gelo vá embora. O ATR tem alguns pontos de antigelo, como, por exemplo, no para-brisa, que tem resistências que esquentam, muito parecido com aquilo que a gente tem no vidro traseiro dos carros, né? Aquele desembaçante. Os aviões têm isso no para-brisa da frente para evitar gelo também, mas basicamente a grande maioria dos sistemas do ATR, tanto nas asas principais quanto no estabilizador horizontal lá atrás, naquela asinha que tem ali atrás, aí é um sistema de degelo, que é essa borracha que infla e quebra o gelo. Só que, claro, isso tem um limite, né? Então, dependendo da quantidade de gelo que formar ali na asa, o degelo não vai ser o suficiente. Por isso que o avião ele é instruído a sair da condição de gelo severo ou nem entrar numa condição de gelo severo quando ela está prevista. E a outra pergunta é, quando o avião entra nessa condição de stall ou de queda livre, o passageiro ele fica consciente até o fim? Sim. Sim, porque eu não sei qual foi, eu não lembro no relatório qual foi a velocidade de descendente, né, de queda do avião, mas o passageiro fica porque a partir do momento que ele começou a descer, a pressão ela já não é tão grande, ele estava a 17 mil pés, obviamente nessa altitude o avião ele é pressurizado, mas quando ele está numa altitude de 10 mil pés mais ou menos, a pressão ela já não é tão grande, né, a diferença interna do avião e a externa,
e provavelmente as pessoas ficam conscientes nessa situação. O avião estava rodando ali, né? Então acredito que tenha sido uma situação desesperadora, né? Uma coisa que ninguém nunca quer passar na vida, mas também só algo que o relatório também pode apontar até o final, né? Que a conversa entre os pilotos dentro da cabine, até para indicar se teve aí uma tentativa de reação também após o início da queda, mas eu acredito que pelo menos as boas partes das pessoas tenham ficado conscientes, sim. Fernando, você vê, existe necessidade de novas recomendações para buscar impedir novos desastres como esse, no sentido da questão do acúmulo de gelo, né? Você estava explicando que é de fato um fator contribuinte. Foi um fato isolado, algo específico, apesar das investigações não terem terminado, ou é necessário a gente rever também o funcionamento do todo, né, na aviação brasileira? Não foi um fato isolado. Nos anos 90 aconteceu o primeiro acidente com esse modelo de avião relacionado a gelo, e a partir daquele momento já se mudou uma série de protocolos na operação desse avião. Os outros acidentes que vieram depois desse inicial, lá acho que foi 94, se eu não me engano, já estavam com esses protocolos colocados, então depois o relatório final apontou problemas operacionais, né, problemas do voo mesmo, da questão operacional dos tripulantes, né, eu estou falando dos acidentes que já saíram os relatórios finais, né, de anos atrás. Então, já foram adotadas algumas medidas. Evidentemente, qualquer tipo de acidente que acontece, a investigação acontece justamente para evitar que novos acidentes aconteçam pela mesma razão. Então, com certeza, isso vai colaborar, né, isso vai ajudar a talvez rever questão de checklist, questão protocolar de operação desse avião, porque todo acidente é investigado para isso, né? Então eu acredito que alguma coisa mude. O avião é muito seguro, o avião é muito bom, tem por volta aí de 1.600 a 2.000 aeronaves entre entregues e voando até hoje no mundo, então com um índice baixíssimo de acidentes. É um avião que voa no Brasil com muita frequência, muito útil para aquela condição que ele foi construído para fazer, que aviões a jato, por exemplo, são ineficientes para atender os voos que o ATR atendem. Então ele é um avião muito bom, mas claro que tudo vem para melhorar. Então, se for identificado que alguma questão importante precisa ser adotada no procedimento do avião, seja de manutenção, seja de sistemas, seja de pilotagem, seja do que for, com certeza isso aí vai ser adotado. Tanto é que os fabricantes, o fabricante, que é europeu, ele está envolvido na investigação também para ajudar aí a encontrar esses fatores, e se precisar mudar algum protocolo, com certeza isso aí vai ser mudado. Fernando, eu abri duas listas aqui. Só uma última pergunta. Das empresas que nunca tiveram um acidente, são várias. A Qantas, a Emirates, sim, a Qatar Airways, aqui no Brasil a Azul. E os modelos que também nunca tiveram acidentes também são muitos, né? O Airbus A340, vários modelos da Embraer, a Boeing 717, etc. Quando um acidente acontece em geral, hoje a aviação é muito segura, né? Mas muito segura, sempre foi, mas hoje muito mais. Em geral, é claro que cada acidente tem a sua própria história, mas a responsabilidade cabe mais à fabricante do avião ou à empresa? Quando acontece o acidente, todos eles são envolvidos, né? E não só fabricante do avião, mas fabricante do motor, possivelmente fabricantes de sistemas também, se caso a investigação aponte que tem alguma coisa relacionada a sistemas. Então, são muitos órgãos envolvidos, né? Os órgãos reguladores também dos países de origem do avião podem estar envolvidos, porque são muitas peças, né? Infelizmente, a grande maioria dos acidentes aeronáuticos que acontecem, principalmente na atualidade, eles estão relacionados a problemas operacionais, fatores humanos, né? Então, e não da máquina. Se a gente olhar acidentes mais recentes, como o Boeing 737 MAX, aí sim, foram acidentes relacionados a projeto, a sistemas. Então, o avião, o 737 MAX, depois do último acidente que aconteceu em 2019, ele foi impedido de voar por quase 2 anos para passar por todo um processo de melhoria e recertificação. Então, aí o fabricante precisa estar muito ativo nessa parte de recertificação. Então, é assim que acontece. Se na investigação se comprova que é um problema de projeto, um problema da máquina, de sistema, de motor, o avião, muito provavelmente, todos eles vão ser impedidos de voar até que ele seja recertificado e seja provado que ele tem a capacidade de voar com segurança, né, sem que aconteça algo do tipo.
mas como eu falei, infelizmente a grande maioria dos acidentes acontecem por problemas operacionais e fatores humanos. Fernando de Bortoli, piloto, aviador, dono do canal Aero por trás da aviação. Aliás, entrei aqui, são 1.600 vídeos, eu sou um dos seguidores, e eu tô vendo que eu tô num grupo de 2 milhões de pessoas. Rapaz, que sucesso, hein, Fernando? Parabéns. Obrigado pela participação aqui na Band News. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e obrigado até por eu poder agradecer os 2 milhões de inscritos, que a gente chegou nesse número agora, recentemente, essa semana. Muito obrigado a você, a todos os inscritos aí que fizeram a gente chegar nessa marca e colocar a gente numa posição muito importante para a aviação, sempre trazendo essas informações aí com credibilidade e respeito a todos, né, quando estão envolvidos aí em alguma situação triste e grave como essa. Até a próxima. Que demore, tá? Mas até a próxima. Um abraço. Que não aconteça mais. É isso aí, um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. 8h10.